Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou. Bom dia. No seu falar. Aleluia. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Aleluia. Sei que há um Deus a me guardar. Glória, papai. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Aleluia, Senhor. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. Bom dia, bom dia, bom dia. Da vida, Aleluia. antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Lucinha, Daniele, quem tá por aí? Pablo, Kátia, ô irmã, glória a Deus que você tá aí. Glória a Deus, papai. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Aleluia. O universo se formou no seu falar. Organizando aqui, tá bom? Teologia pra explicar, Aleluia. o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Quem tá aqui pela primeira vez, a gente vai ler o devocional diário, Café com Deus Pai, tá? De uma forma diferente, né? Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Todo mundo quer só atenção, não é verdade? Quer se sentir amado, né? No silêncio encontro resposta certa então. Aleluia. Oi, Bela. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de Aleluia, papai. Obrigado, Senhor. água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica. Aleluia. Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Toda ciência, sabedoria Ai, todo. dá-me de beber.
Aleluia. Antes que o anjo desce, ele já era Deus. Aleluia. Se revela aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Ninguém explica Deus. Deus, tu és maravilhoso, Deus. Ninguém explica Deus, né? Fala a verdade. Quem consegue explicar Deus? Se tu és Quem consegue explicar o Senhor? Hã? Fala pra mim. Sejam bem-vindos, bom dia. Meu nome é Fábio Garuffi. Hoje é dia 4 de julho. 4 de julho de 2025. Bom dia, Elian, tudo bem? Bom dia quem tá no Instagram, quem tá no TikTok. Sejam todos bem-vindos, sintam-se amados. Hoje é quinta-feira? Sexta-feira? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu tô aqui todos os dias, Senhor. Aleluia, obrigado, papai. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem tá no TikTok, ó, não esquece de ajudar no tap-tap. Segura na testa assim, ó. Segura na tela assim, ó. E republiquem a live. Você que tá no Instagram, tem esse aviãozinho assim, ó. Manda pra alguém. Manda pras pessoas. Hoje o nosso tema é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. E começa com o versículo de João 8,36. Cara, o que você tá lendo? Devocional diário, Café com Deus Pai. Oi, Sol. Bom dia, minha irmã. Tudo bem? Gente, republiquem a live. Ó, tô colocando aí pra vocês. Um baú de tesouro. Pra vocês ativarem o ritmo, tá bom? Bom dia. Olá, Daniele Ramos. Bom dia, Pamela. A verdadeira liberdade. Vamos começar agora com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre com a ajuda de Deus. Sempre com a ajuda do Senhor. Porque muitas vezes a gente não consegue explicar o que acontece nessa live. Mas sempre tem um direcionamento do Senhor. Sejam bem-vindos. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Portanto, se o Filho os libertar, vocês são de fato, serão livres. O que o Senhor quer dizer em João 8,36? Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Em outra versão está assim, ó. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Qual o seu sentimento hoje? Está aparecendo uma oportunidade de emprego, né? Eu falei para minha esposa, eu não negocio a minha liberdade. E olha que coisa grande, de prefeitura. Eu falei para ela assim, a minha liberdade eu não negocio. Tem que entrar tal hora, sair tal hora, não sei o que, não. Aí eu vou estar dando ré. Vou estar crescendo igual rabo de cavalo. Aí não. Se quiser o meu serviço, se quiser, eu faço. Da forma que a gente continua fazendo. Todo dia em casa. Giovana não tem nem noção o que é um pai sair cedo, voltar à noite para trabalhar. Glória a Jesus por isso. Com muita humildade eu falo isso, sabe, gente? Com muita humildade mesmo eu falo isso. Giovana me viu trabalhar quando estava na plataforma, foi 2 anos e depois que eu saía e voltava tarde. Ô Samara, parabéns, seja bem-vinda, sua alma ficou feliz quando você está aqui na live. Gente, peguem o baú e ativem o rating, por favor. Vamos lá para a palavra, João 8,36. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Jesus está falando sobre libertação genuína, aquela que vai além de correntes externas,
além das prisões visíveis. Ele está dizendo que só Ele, o Filho de Deus, pode dar uma liberdade que nenhuma pessoa, sistema ou religião pode conceder. Muitos acham que liberdade é fazer o que quiser. Mas Jesus revela que a verdadeira liberdade é ser livre do pecado, da culpa, das prisões emocionais e espirituais. No contexto, ele confronta religiosos que achavam que, por serem descendentes de Abraão, já eram livres. Mas ele mostra que, mesmo dentro das tradições, podemos ser escravos se não permitirmos que Ele nos liberte. Coloquei um baú com 20 moedas aí, quero ver quem vai ativar o Hertman, quem vai... Porque ontem foi desesperador. Resumindo em uma frase esse versículo para você. Liberdade não é a ausência de limites, mas é a presença de Jesus quebrando todas as correntes que te aprisionam por dentro. Quem já fez um desbloqueio emocional comigo? O que é um desbloqueio emocional, garoto? Um desbloqueio emocional nada mais é de você se libertar de uma prisão. Exatamente. Uma prisão de emoções dentro de você. Olha lá, a Kátia falou aleluia. Então, assim, um desbloqueio emocional é uma libertação das suas emoções, é uma coisa espiritual. Quem tem dúvida? Quem já fez um desbloqueio comigo? Tem gente que tem desbloqueio pago e ainda tá pedalando. Olha, Kátia, realmente é uma libertação. Né? Então, assim, eu lembrei disso aqui. Olá, Wanderson, seja bem-vindo. Então, muitos acham que liberdade é fazer o que quiser, mas Jesus revela que a verdadeira liberdade é ser livre do pecado, da culpa, aleluia, da culpa, das prisões emocionais e espirituais. Então, quando você faz um desbloqueio emocional, você se livra muitas vezes da culpa que você carrega, você tira esse peso no seu coração de ficar culpando, carregando. Seu coração, o Senhor falou assim, de tudo que tiver que guardar, guarde seu coração. As pessoas confundem. Em vez de usar o coração, né, para se conectar com o Senhor, que o coração ele é natural, mas ele fala com o sobrenatural. O coração é o walkie-talkie do céu. Em vez de usar o coração como walkie-talkie do céu, a pessoa usa o coração como um sistema prisional, onde ela não libera o perdão, porque a pessoa não merece o perdão, e aí ela fica trancando as pessoas dentro do coração e fala assim, essa não perdoa por nada, essa não merece o perdão. Deixa eu te falar, talvez o seu relacionamento está acabando porque você não libera o perdão. Só que você não perdoando, você está destruindo a sua família, o seu lar e principalmente a sua geração. Se você quer se libertar disso, digita aqui raio-x, que eu vou enviar para você um diagnóstico. Você vai preencher esse diagnóstico e vai entender por que isso está acontecendo. Digita aqui agora, raio-x. Quem tá no TikTok, não adianta digitar raio-x aqui, tá? Tem que vir pro Instagram, e o Instagram é esse aqui. Sabe, mas a grande verdade tá aqui, ó. Ele confronta, no contexto ele confrontava religiosos que achavam que por serem descendentes de Abraão já eram livres. Mas ele mostra que, mesmo dentro de tradições, podemos ser escravos se não permitirmos que ele nos liberte. Resumindo em uma frase, liberdade não é a ausência de limites, mas a presença de Jesus quebrando todas as correntes que te aprisionam por dentro. Sabe? Você se sente realmente livre hoje? Livre das culpas, das vozes, do passado, dos pecados.
Hein? Você se sente livre dos pecados que te prende? Não. Então vamos libertar. O que mais te aprisiona hoje, hein? Você está preso aqui. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a liberdade de verdade não vem de dinheiro, sucesso, religião ou fama. Vem dele. Quando ele entra, ele quebra as correntes invisíveis, aquela amargura, sabe? O coração amargurado. Sabe aquela pessoa que quando chega, você já sente já que ela vem carregando aquela nuvem preta assim, e aí como ela fala, porque o coração, aleluia, o coração, ele é natural, mas ele fala com o sobrenatural. Só que o coração não consegue falar se ele tiver desse jeito aqui, ó, amargurado, cheio de raiva, ódio, rancor, amargura. Você já viu a expressão coração enfesado? O que tem no coração para ele estar enfesado? Fezes. Tá fedendo. Se o coração tá fedendo, o que você fala? Hein? Se o coração tá fedendo, o que você fala? Você falou, você sentiu, você pensou. Você tá pensando o quê? Se o que tá saindo da sua boca tá fedendo. Fala comigo. Se o que você tá falando tá saindo lá, aí você põe, tá ruim. Aí você segura aqui, traz aqui o sentimento que tá no coração, qual é? E puxa mais um pouquinho, o pensamento, me fala. Pensou, sentiu, falou. O que você tá falando? Qual é a frequência que você carrega? Quais são as suas falas? O que você tem falado? Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Significa que liberdade de verdade não vem de dinheiro, sucesso, religião ou fama, vem dele. Quando ele entra, ele quebra as correntes invisíveis, aquela amargura. Aleluia! Aquela amargura. Quanta amargura você já tirou daí, Marlene? Marlene já fez 2 desbloqueios emocionais. Quanta amargura você já tirou daí, filha? Hein, Kátia? Aquele pecado escondido, aquele medo, aquele pecado escondido. Tinha uma mentorada que não conseguia falar do pecado escondido. Ela falava tudo, o Espírito Santo falava assim para mim: tem mais coisa, tem mais coisa, tem mais coisa, tem mais coisa. Eu falei assim: mas Senhor, o que está faltando? Aleluia! O que está faltando? E o Senhor falou assim: não termina, não termina, não termina. Insiste. E aí quando ela falou, aí foi aquela libertação. E aí eu usei aquele gatilho para fazer o desbloqueio emocional. Olha, eu confesso, se não fosse aquele gatilho que o inimigo estava escondendo, não permitia que ela falasse, se não fosse aquilo, ia ser muito, muito, muito mais difícil de conseguir. Então, ele quebra as correntes invisíveis, aquela amargura, aquele pecado escondido, aquele medo que ninguém vê. Muitas pessoas hoje estão presas em relacionamentos tóxicos. Ei, deixa eu te falar. Muitas pessoas estão presas hoje em relacionamentos tóxicos. Memórias do passado, culpas que carregam há anos. Mas Jesus está dizendo: se você me deixar, eu posso libertar tudo. Se você deixar, eu posso libertar tudo. Se você deixar, eu posso te libertar de tudo.
escreve aqui, ó, no chat, assim, ó. Eu recebo essa liberdade. Eu recebo essa liberdade. Escreve aqui, eu recebo essa liberdade. Se você quer que Jesus quebre essas correntes hoje, escreve assim, eu recebo essa liberdade. Ó, não, tá muito grande, garoto. Escreve só liberdade. Escreve só liberdade. Só quem criou você pode libertar você de tudo que te aprisiona. Ei, alô? Só quem criou você pode te libertar de tudo que te aprisiona. Oi, Rose, tudo bem? Tem gente que acha que não tem problema. Minha esposa era uma dessas. Eu não tenho bloqueio, não. Ela começou a me ver, começou a ver eu falando, daí ela começou a achar. Se perguntar quantos bloqueios, ela nem sabe mais. Quantos desbloqueios, nem sabe mais. Aleluia. Olá, Tramontim, seja bem-vindo. Quanto tempo? O que mais tem mantido você escravo? Culpa, mágoa, pecado? O que você pensa, quando você pensa em liberdade, o que vem na sua mente? Comente uma palavra, quando você pensa em liberdade, o que vem na sua mente? E uma palavra, o que vem na sua mente quando você pensa em liberdade? Seja sincero, sem máscara, sem cera. Escreve assim, ó. Liberdade. O que vem na sua mente quando você lembra disso? Olá, Odete, bom dia. Se você acredita que Jesus pode quebrar essa corrente, e aí, sim ou não? Você acredita que o Senhor pode libertar você? Sabe interessante? Não sei se vocês perceberam, estou fazendo diferente agora. Isso aqui é só um versículo. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É só um versículo. Agora que a gente vai entrar no conteúdo. Você consegue entender o conteúdo dessa live? Você consegue me ajudar? Ajudando só no tap-tap, se você não tiver moeda? Eu coloquei um baú com 20 moedas, estava com 61 Hertman. Só uma pessoa ativou o Hertman do baú, né? Aí se você já está aqui todo dia, você ativa, não conta. Mas só um. Agora eu vou colocar outro baú aí. Outro baú. Me ajuda a levar essa live mais longe? Segura na testa assim, republica essa live. Republica a live. Aleluia! Agora a gente vai entrar no texto. A verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Ó, muitas das limitações que enfrentamos são autoimpostas, ou seja, nossa própria mente freia nossas ações por acreditar que não somos capazes. Aleluia! Oi, Roseli, bom dia. Gente, quem puder vir pro Instagram, vem pro Instagram. No Instagram eu não vou ficar implorando para você, pelo amor de Deus, ajuda no tap-tap. Pelo amor de Deus, ativa o hash. Pelo amor de Deus, dá uma rosinha. Entendeu? Se quiser ficar aqui no TikTok, você fica, mas me ajuda aí. Muitas vezes as limitações que enfrentamos são autoimpostas, ou seja, nossa própria mente freia nossas ações por acreditar que não somos capazes. Quem já teve esse sentimento de não ser capaz? Quem sou eu? As suas crenças moldam a sua capacidade e o seu merecimento e os seus resultados. Qual é a crença que você está preso? Que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, que você é burro, que você é lerdo, que você não consegue. Talvez você tenha uma crença de que relacionamento, se não é certo, eu separo. Ei, deixa eu te falar. É preciso transformar a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa ser transformado. Você precisa passar por um processo de metanoia. Ressignificar aí as suas dores, as suas crenças, para que você possa acessar aquilo que de melhor o Senhor tem para você, porque
Tem gente que fala assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Só que o céu, as ruas do céu são de ouro e o trono do Senhor é revestido de marfim. Talvez você não saiba, mas buraco de uma agulha era a entrada, era um portal da cidade. Não é uma agulha essa que você vê hoje. E aí tem essa desconfiguração de prosperidade, você não acessa isso. Se você quer acessar a prosperidade no seu relacionamento, digita aqui, casal. As pessoas ficam presas às coisas que elas nem sabem. Elas acham que é porque o outro fala, e aí vai vivendo no que o outro fala. Ei, para de viver no que o outro fala. Começa a viver de verdade aquilo que o Senhor tem para você. Obrigado, Marina Alba. O que eu estava dizendo aqui? Muitas pessoas são limitadas, enfrentamos autoimpostas, né? Muitas das limitações que enfrentamos são autoimpostas, ou seja, nossa própria mente freia. Porque você foi criado num ambiente onde você foi limitado o tempo inteiro. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Talvez você sofreu. Isso é pesado que eu vou falar, tá? Se você sofreu abuso sexual na sua infância, você tem bloqueio de não merecimento, porque você foi violado lá na sua infância, então dentro de você se carrega algo de não merecimento. Aí você fica patinando na vida, você tem que romper isso, você tem que enfrentar isso, só que muitas vezes você lembra, e quando você lembra, você conecta com aquela criança. Ei, alô, escolhido, você consegue, porque hoje você já é um adulto. Quando você lembra, você conecta com a sua criança, mas hoje é um grande dia. Você consegue sim se libertar. Só que você tem que querer. Você tem que querer se livrar dessas amarras, dessa prisão que você vive. É só um exemplo, Paulinha. Entendeu, minha irmã? É um exemplo. O bloqueio de não merecimento, já que a gente está falando nisso e você citou, pode vir de algo que a sua mãe falou para você assim, ó, tira a mão daí, isso não é para você. Sai daqui agora. Sabe o bloqueio de não merecimento? Tem uma mentorada que quando ela era criança, ela ia trabalhar com a mãe dela não tinha com quem deixar, a mãe dela trabalhava numa casa de família, e aí quando ela ajudava a mãe dela a arrumar a mesa do patrão, arrumava a mesa, colocava tudo, e quando chegava na hora do almoço, a mãe dela puxava ela pelo braço, Paulinho, e falava assim, não, isso não é pra você não. Isso não é pra você. Puxava ela e fechava a porta da sala de jantar. Então ela cresceu o quê? Não sendo merecedora. Talvez hoje você se sinta não merecedora, mas para os outros você faz tudo. Por que você faz tudo para todo mundo e menos para você? Aí você junta não merecimento e junta necessidade e aprovação. Você quer fazer tudo para que os outros fiquem bem, mas depois você vê você. Você está entendendo? Ativa o heart, Missana. Então, mas vamos voltar aqui pro texto, tá? Isso aqui é uma outra conversa que a gente pode até, inclusive, fazer uma sala secreta falando disso aí. Falando dessa questão do não merecimento. Como é que a gente faz para romper isso? Então, a gente fica imaginando que não conseguiremos superar determinados obstáculos. Por quê? Você é burro, você é lerdo, você não consegue. Isso não é para você. Fica quieto, cala a boca. Você entende? Muitas vezes estamos dando ouvidos, aleluia! Muitas vezes estamos dando ouvido a mentiras, críticas ou traumas do passado, permitindo que paralisem nosso presente. Meu Deus, você está falando tudo que eu faço. Interessante, né, Paulinho? Eu nem sei quem é você, nem te conheço. É a primeira vez que você está no Instagram? Você já está me seguindo já? Todo dia eu estou aqui. Deixa eu ver se o time veio aqui e colocou meu contato aqui. O problema é quando você descobre, se você não resolver, aí você fica pior ainda. A reflexão inicial
é a quem você tem dado ouvidos. Você está dando ouvido para quem? Fala para mim. Está dando ouvido para quem? Muitas vezes estamos dando ouvido a mentiras, críticas ou traumas do passado, permitindo que paralisem nosso presente. Você vê os outros conquistando a coisa, mas você não conquista. Você vê os outros fazendo as coisas, mas você não vai. Você não vai porque você não pode. Você tem aí uma limitação. Eu já falei e vou repetir. As suas crenças limitam a sua capacidade e o seu merecimento. Como que você vai romper? Como que você vai fazer? Você não merece. Dentro de você, você não merece. Dentro de você, você fala, não, isso não é pra mim. Talvez morar numa casa, acessar uma casa confortável, agradável. Minha casa tem uma televisão gigante. Ela fala assim, pra que isso? A humildade dela, a simplicidade dela, não deixa ela acessar. Poxa, mas eu não estou falando de ser humilde, eu estou falando de baixar o reino na terra. A terceira frase do Pai Nosso é, venha a nós o teu reino. Baixar o reino na terra. Existe um reino no céu nos esperando, mas o Senhor deixou na terceira frase do Pai Nosso, venha nós o teu reino. Venha nós o teu reino. Gente, vocês podem ajudar no Tap? Aí no TikTok? A reflexão essencial é a que você tem dado ouvidos. Que pensamentos têm dominado sua mente e paralisado seu crescimento? Para termos a mente verdadeiramente livre, é fundamental substituir mentiras que internalizamos por meio de verdades que Deus determinou sobre nós. Isso aqui que ele está transcrevendo é um desbloqueio emocional. Quando você vem comigo, o que acontece? Você vem como? Você vem com a mente de que jeito? Desconfigurada, achando que você não é merecedora, achando que o seu pecado não tem perdão, achando que está tudo acabado, achando que não tem mais jeito. Como é que você sai? Quem já passou por um desbloqueio emocional comigo? Qual é a primeira coisa que você fala quando acaba o desbloqueio? Qual é a sensação? Para termos a mente verdadeiramente livre, é fundamental substituir, alívio, paz. Aleluia. É fundamental substituir as mentiras que internalizamos por meio de verdades que Deus Pai determinou sobre nós. Ou seja, seu marido te traiu. Aí você fala, eu não confio mais nesse vagabundo. Meu casamento acabou e não tem mais jeito. Beleza. Aí você vem comigo. A gente aperta uns botões lá, você entende por que aquilo aconteceu, e aí você perdoa e de repente a sua vida transforma, o seu casamento volta de como era, e você começa a viver de novo aquela coisa. Ou começa a olhar para o seu cônjuge com prazer de novo, olhar com desejo, olhar com carinho principalmente, com compaixão. Então, meu Deus! Ei, aleluia! Nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Imagina, eu não julgo ninguém, eu quero saber da criança. Seu adulto hoje é só um reflexo daquilo que você passou, viveu, sentiu, do que você foi moldado, das suas crenças. Olá, Chloe, como é que você tá? As suas crenças moldam a sua capacidade, o seu merecimento. Acho que dá para fazer uma live disso. Bom dia, o senhor é terapeuta? Não sou terapeuta. Eu tenho mentorados que são psicólogos, médicos. Eu manjo de PNL, programação neurolinguística, comportamento humano, desenvolvimento humano, estudo cérebro. Tem uma mentorada que é psicanalista, formada em psicanalista. O tanto de gente, o tanto de gente que tem
com problemas, com traumas, com bloqueios, com tudo. Todo mundo tem. Só que você não sabe o que é e não sabe. Ó, a Preta escreveu: adulto tem consciência dos erros. Errar é uma escolha. Para mim, usa trauma para trair. Então, mas não é é Preta, né? Você tá falando isso? O Preta Mesquita. Quando você entende, se uma pessoa que trai tiver acesso a mim, eu faço ela parar de trair, eu faço ela entender. Muitas vezes você faz no automático. Tem pessoas que sofreram abuso sexual na infância. E aí, você vai usar o quê? Ela é doente. Obrigado, Chloe. Como é que tá, mãe, Chloe? Mandei mensagem pra ela hoje, 5 da manhã. Ei, volta aqui comigo. Para termos a mente verdadeiramente livre, é fundamental substituir as mentiras que internalizamos por meio de verdades que Deus determinou sobre nós. O que Deus falou para você? Você sabe não? O que Deus falou para você? O que Deus... Gente, nós temos 5 tipos de identidade. Isso aqui não tá aqui no contexto, aqui, mas eu vou trazer. Nós temos 5 tipos de identidade. 5. Eu disse 5. Só que só uma é verdadeira. Mas a gente tem 5 portas, né? Mas uma só é verdadeira. 5 tipos de identidade, mas uma é verdadeira. Pessoa, seu pai falou que você é burro, que você é lerdo, que você não consegue. A sua cultura fala que você é outra coisa. Deus fala que você é uma coisa. O diabo fala que você é outra. E a sua crença fala que você é outra. Mas quem é você de verdade? Qual é a sua verdadeira identidade? Hein? Qual é a sua verdadeira identidade? Aleluia! Tem 5 tipos de identidade. Aí você não sabe qual que é. Aí você vai na onda de qualquer um, fala que você é burro, você cresce e fala, eu sou burro mesmo. Você não consegue, você fala, é verdade, eu não consigo mesmo. Porque você ouviu. É isso aí. Seu pai esperou da sua mãe quando você era criança. Aí você fala, vou casar. Se não der certo, eu separo. E tá tudo bem. Só que não. Não pode ser assim, gente. Em grande parte da minha vida, acreditei na mentira de que jamais teria uma família com base na realidade da minha infância. No entanto, em Cristo, as mentiras foram transformadas por verdades libertadoras, e essa é a resposta que talvez há tanto tempo procure. Jesus é a resposta, no entanto, que lemos, Jesus é a resposta. No texto que lemos, isso fica claro para nós. Se o Filho de Deus nos libertar, seremos livres. Talvez a sua vida se encontre paralisada porque você tenha acreditado em mentiras a seu respeito. Tem gente que cresce, a mãe falando assim, você é uma vagabunda. Você é uma vagabunda. Ou você é mãe, cuidado com o que você fala. Eu sei que você está falando só aquilo que você ouviu, porque você não consegue falar algo que você não ouviu. Você só vai falar aquilo que você ouviu. Talvez você cresceu ouvindo que você era burro, que você não ia conseguir, que você ia dar 1 passo para frente e 3 para trás. E talvez você está fazendo isso porque sua mãe falou tanto, seu pai falou tanto na sua cabeça. Entendeu?
Talvez a sua vida encontre-se paralisada porque você tem acreditado em mentiras a respeito disso, tem impossibilitado de sonhar e realizar. Hoje eu convido você a entregar completamente a Jesus, pois nele será liberto dos traumas e mentiras que têm afetado sua vida. Ele tem liberdade, amor, paz e grande propósito para você e sua família. Não perca mais tempo. Tome essa decisão. Seja verdadeiramente livre. A frase que o autor fala aqui é: as mentiras o paralisam enquanto as verdades o libertam. Forte, né? As mentiras o paralisam enquanto as verdades o libertam. Isso aqui é doutor. Agora eu vou partir. Quer dizer, eu já me intrometi aqui. Porque se eu só for ler o texto, esse livro que você tem na sua casa, você pode comprar ele. Agora, a explicação diferente que o Senhor me usa para trazer com toda a minha experiência, com tudo que eu passei, porque o que eu falo aqui é que eu vivi, eu sou filho de estupro, eu sofri abuso sexual na minha infância, que mais você quer saber? Perdi um casamento, fui traído pela minha ex-mulher com meu próprio irmão de sangue, que mais quer saber? Destruí meu casamento, que mais? Eu era alcoólatra, arrogante, agressivo, eu era viciado em pornografia, então tudo que eu leio, eu trago a minha experiência de vida, de transformação. Eu também cresci ouvindo, você é lerdo, seu primo é mais inteligente que você não consegue nada, você vai ser... É que eu não posso nem falar, mas sabe aquela pessoa que enrola um baseado? Meu tio falava assim, você vai ser isso aí, você quer nada hoje, quem faz isso? Mas eu cresci ouvindo que eu ia ser isso, e glória a Deus eu não sou, porque isso não faz bem, é um tipo de droga. Só que eu não consegui me libertar do álcool, porque a falta do meu pai lá da infância me fazia beber, vício na pornografia. Pouco tempo que meu pai ficou comigo, ele me apresentou esse negócio. Você está entendendo? Então, a verdadeira liberdade não começa do lado de fora, mas na mente e no coração. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Muitos de nós estamos vivendo numa prisão invisível, criada pelas mentiras que acreditamos. Você nunca vai ser bom bastante, você não merece ser feliz, você não vai conseguir. Aleluia! Essas correntes emocionais não têm cadeado de ferro, têm raízes profundas. Críticas que ouvimos na infância, comparações, traumas. A live hoje tá diferente, não tá não? Quem tá sentindo isso? Tá vendo, ô Samara, isso que você é a recompensa quando você vence seu cérebro e levanta cedo da cama. Quer dizer, deve estar deitado ainda, sabe? Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem. O que você falou na live ontem? Eu falei, você quer saber? Acorda cedo. Você quer que eu traga aqui agora pra você o que eu falei na live? Ah, pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus, Deus. Faz esse povo preguiçoso levantar da cama. E olha que a live tá moleza. A nossa live é 5h37 da manhã, nós estamos dando um boi, porque a Giovana tá de férias. Então tá 7h07 da manhã. Por mim fazia 4 da manhã. 4 da manhã é top. Seu celular não tem ninguém cobrando, enchendo o saco, sabe? Não tem barulho, você consegue ter foco, hiperfoco. E fica muito melhor. Dai-me paciência para ouvir isso. Não entendi o que você quis dizer com isso. Ei, vem comigo aqui. As correntes emocionais não têm cadeado de ferro, mas têm raízes profundas. Críticas que ouvimos na infância. Por isso, a pergunta-chave é: a quem você, aleluia, a quem você tem dado ouvidos? Se você ouve o diabo, vive mais paralisado. Se você ouve a Deus, você vive liberto. Existe um livro de um amigo meu chamado As 5 Vozes. Esse livro é do Pablo Marçal. Quem tá no grupo quiser, me chama lá que fala assim, Cobra Garuf, coloca no grupo o livro As 5 Vozes. As 5 Vozes do Pablo Marçal. Sabe quais são as 5 vozes? Responde para mim, ó. Primeira voz, a voz do Espírito. Segunda voz da alma. Terceira voz, a voz do Espírito. A voz da alma. Não, pera.
Aleluia. Vou trazer aqui que eu não decorei isso. Inclusive já fiz live e já li esse livro em live. Já li esse livro em live. Agora eu vou aumentar aqui, ó. A voz de Deus, da alma, da mente, das pessoas ou do diabo? Fala pra mim. Qual voz você escuta? Mais a voz da Deus, a voz de Deus, a da sua alma, a da sua mente, a das pessoas ou a do diabo? Qual voz você acha que você ouve mais? Eu vou te entregar algo. Qual é a voz que você mais ouve dentro de você? Ah, é de Deus, Garuf. Ah, é de Deus. Oh, é de Deus. É da sua mente? É da sua alma? É das pessoas? Ou é do diabo? Pode ficar falando o que você quiser aí, mas sabe qual é a grande verdade? São das pessoas. Você fica preocupado. Cadê aquela moça que estava aqui? Será que ela está aqui ainda? Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Não está mais, ó. A Paula, não estava aqui, ó, a Paula? Nela? Ela estava aqui, cadê? Cadê ela, papai? Ah, ela está aqui. Pablo, é isso? Ou não? Quem é que falou? Nossa, você está falando tudo que eu faço. Cadê o nome? A Paulinha Ponte Santos, olha lá. Infelizmente ela não está mais aqui. Mas essa Paulinha Ponte Santos é uma dessas pessoas. Fica ouvindo a voz de pessoas. Ei, se você ficar ouvindo a voz das pessoas, você vai só fazer as coisas para agradar as pessoas. Ei, aleluia! Vamos voltar aqui para o nosso texto. Muitos de nós, a liberdade começa pro lado de fora. Não, é do lado de dentro. É na mente, é no coração. A quem você tem dado ouvidos? Se você ouve o diabo, você vive paralisado. Se você ouve Jesus, você vive liberto. O versículo diz o que nós lemos lá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Essa liberdade não é só de largar vícios, mas de largar as mentiras que travam seus sonhos. Mentira que você não pode, mentira que você não consegue. Ai, que mentira, não sei o que lá. Você consegue tudo que você quiser. Seu relacionamento tem jeito, sim. A maior prisão não tem muros, mas se chama mente escravizada por mentiras. E o que o senhor fala que você é? Forte, corajosa. Por que a Giovana tem esse drive instalado? Quem é você? Forte, corajosa, imagem e semelhança do Senhor. Quem já ouviu a Giovana falando isso? Hoje ela não entende ainda. Ela está começando a entender. Vamos tomar um café frio? Ela está começando a entender. Quem é você, Gigi? Forte, corajosa, imagem e semelhança do Senhor. Desde os 3 anos. Forte, corajosa, imagem e semelhança do Senhor. Forte, corajosa. Você é fraca? Não sou não, sou forte e corajosa. Você é burra? Não sou não, sou forte e corajosa. Sou imagem e semelhança do Senhor. A maior prisão não tem muros, mas se chama mente escravizada por mentiras. Agora um recado, né? Como você sabe, eu não sei se você sabe que o meu maior propósito são casais. Presta atenção. Casais vivem presos por mentiras herdadas e traumas antigos. Nunca seremos felizes porque eu vi meus pais se separarem. Eu não sou digno de ser amado. Relacionamento bom não existe. Você fala assim, se não der certo eu separo. Fala, doutor, tudo bem? Bom dia, meu irmão. Se não der certo eu separo. Relacionamento bom não existe mesmo. Essas mentiras contaminam o presente e sabotam o futuro do casal. Muitos vivem juntos, mas emocionalmente algemados. Só
que Jesus pode quebrar essas correntes. Só o Senhor pode quebrar essas correntes. Quando você deixa Ele transformar o seu coração. Quando você permite que o Senhor transforme o seu coração, que está aqui, ó, carregando raiva, ódio, rancor, amargura, destruído, acabado. Ei, quando você permite. Quando você permite Ele fazer, Ele vai fazer. Quando você deixa Ele transformar o seu coração, sabe o que acontece? Você também transforma o seu lar. Quando você permite ser transformar o seu coração, as suas ações começam a ser diferentes, aí seu cônjuge vai começar, ué, mas o que está acontecendo com essa mulher que ela nunca pediu perdão, agora está pedindo perdão? De repente seu esposo começa a ter umas atitudes diferentes. Sabia de uma coisa? Tem muito marido que me odeia. Você sabia disso, não? Tem muito marido que me odeia. Me odeia. Ah, mas se ele soubesse que a mulher dele, que a esposa dele está sendo transformada para ele mesmo, ele é o principal beneficiador. Aleluia. Quem aí que o marido me odeia, hein? Escreve aí. Ixi, tem muito marido que me odeia. E é muito da hora isso. Sabe por quê? Que depois ele vem e vira amigo. Depois ele vem com outras palavras, sabe? Mentiras contaminam o presente e sabotam o futuro do casal. O que prende vocês não é a falta de amor, mas a presença de mentiras que vocês ainda não entregaram a Cristo. Oh, mentira não vem de Deus. Se você é casada, se você é casado, e você envolve o seu cônjuge com mentira, isso não vem de Deus, isso é desesperador. Como é que é seu nome? Fala pra mim. Ei. A mentira num relacionamento destrói. A mentira, o diabo tá na parada. Entendeu ou não? Ou você serve a Deus ou ao diabo. Se você mente, ali tá o inimigo. Sabia disso? O que prende vocês não é a falta de amor, mas é a presença de mentiras. Mentira. Quais mentiras você mais ouviu sobre você mesmo? Quais mentiras você ouviu sobre você mesmo? Quando foi que você sentiu que a sua mente ficou presa? Tudo bem, Pablo? O que vocês acreditam sobre relacionamento que tem travado vocês? Vocês acreditam que Deus pode restaurar o que foi quebrado? Sim ou não? E quando o esposo não acredita em tudo que eu falo, começa a dar resultado para ele, ele vai começar a ver. A mentira que você acredita se torna a prisão onde você vive. Ei, tem gente que acredita tanto em mentira que daí vira um lifestyle dela mentir. A mentira contada muitas vezes vira verdade, mas na cabeça da pessoa ela acha que... Ela acha que o quê? O que ela acha? Ela acha que é verdade. Você não consegue, você é burro, você é lerdo, você não vai pra frente, é isso mesmo, não sei o quê. Imagina! Tem uma moça aqui que brigou comigo, que eu briguei com ela ontem. Eu falei assim, acorda cedo e vai pra live, filha. Ela vive num ambiente onde as pessoas mais importantes da vida dela ficam desconfigurando ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ai, mas ela fica no lugar de vítima. Ela fica no lugar de vítima. E aí ela não avança. Daí ela fala, não sei o que eu faço. Eu falo, some daí. Some. S-O-M-E. Some daí. Aí não é mais lugar pra você. Você foi parida, você cresceu. Já é uma adulta. Some daí. Mas eu não sei pra onde eu vou. Vai pra qualquer lugar. Some daí. Ai, mas eu não tenho pra onde ir.
Murmuração. Murmuração. A mentira que você acredita se torna a prisão onde você vive. A verdade que Jesus fala se torna a chave que abre essa prisão. Você não nasceu para sobreviver algemado. Você não nasceu para sobreviver algemado, você nasceu para viver livre. Casais livres vivem com propósito. Obrigado, gente. Casais livres vivem com propósito. Casais presos vivem na defensiva. Aleluia. Hoje você pode tomar uma decisão. A decisão de parar de dar ouvido às mentiras e começar a crer na voz de Deus. Quero a ajuda deles para sair. Você quer ajuda de quem para sair? Da sua mãe? Não, não tem que querer ajuda de ninguém. Some daí. Hoje você pode tomar uma decisão. A decisão de parar de dar ouvido às mentiras e começar a crer na voz. Ai, só sai na condição. Ai, se a minha família me ajudar, eu saio daqui. Ah, acorda. Como diz Ana Maria Braga, acorda, menina. Acorda. Ah, se a minha família ajudar, eu saio. Tem cada coisa que a gente escuta, né? Você tá doido, moço. Tem que levar um chacoalho, né? Aonde é que eu vou? Se vira, muda de cidade. Vai vender água no semáforo. Sabe fazer bombom? Faz bombom. Bombom trufa, sabe? É tão simples fazer uma trufa. Nossa Deus, sabia que eu já vivi? Viu, Pablo? Quando eu fui pra Alphaville, eu vendia trufa. Lá na plataforma internacional. No aniversário da Carol, ela comprou as trufas da minha esposa. Eu vendia trufa lá pro Pablo, pro Tássio, pro Nézio, pro Thiago. E fui me inserindo. Fui furando uma bolha assustadora que tem na plataforma. Também fui gestor na plataforma. Esses dias eu estive lá. A minha digital ainda tá funcionando lá. O que eu quero dizer pra você é que se você ficar dando desculpa, se você ficar sempre olhando na condição, você nunca vai partir pra decisão se eles me ajudarem, se eles fazerem, se o quê? Eles vão rir de mim. Olha, Edna, eu saí sem nada. Saí sem nada e hoje sou feliz e em paz. Cola na Edna aí, ó. Eles vão rir de mim, por que vai rir? E daí, se rir de você? Tem o YouTube também, Faciane. Fábio Garufi. Vai lá no YouTube, tá bom? Aí, se eles rirem de mim, e daí? Eles estão rindo de você aí, depressivo, acabado da mão amada dentro do quarto, então vai rir de você o tempo inteiro. O que você tem que fazer, pessoa? Aleluia! O que o tio falou aqui? Baixa a voz de quem? Das pessoas. Aleluia! Lembra que eu falei das 5 vozes? Tem a voz de Deus, a voz da alma, a voz da mente, a voz das pessoas e a do diabo. Baixa tudo, aumenta só a voz de Deus. Você já viu o povo que entra na live? O povo entra falando que eu sou pastor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O que eu faço? Perdoa a expressão. Eu cago. Porque eu só tô conectado com a voz de Deus. Quem Deus falou que eu sou? Olha esse leão, você acha que é à toa aí, esse leãozão aí? Eu sou o leão, moço. Mexe comigo pra você ver. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho amado do Pai. Pode falar o que for, rebenta aí. Fala o que você quiser. Fala o que você quiser. Ai, pode falar. Só que você tem um processo, né? Pra viver isso que eu vivo hoje, eu tive que largar muita coisa. E talvez você não quer largar, né? Tem uma caminha gostosinha, tem um quartinho gostosinho, tem Wi-Fi, né? Nossa, chega a me dar ranço, chega a me dar desespero. Depois manda mensagem. Ah, eu não sei, o que eu faço? Eu tô falando de graça aqui na live. De graça eu tô falando. Vai vender água no semáforo, bombom, vai comprar paçoquinha, vai vender. Aleluia.
Vamos mudar de assunto? Olá, Wesley, excepcional dia, meu irmão. Vamos mudar de assunto? Acho que eu vou pegar qualquer dia, eu vou pegar um pacotinho de paçoquinha e eu vou no semáforo mostrar pra você como é que você faz. Vai lá. Não vai ficar com aquelas plaquinhas lá, é sua cara ficar com aquelas plaquinhas. Estou com fome. Fica lá no semáforo, assim, bem no meio assim, dos carros. Estou com fome. Vai carpinar um terreno. Vai carpinar um terreno, vai buscar alguma coisa para fazer. Gente, agora nós estamos lendo, né? A gente já leu... O que nós lemos mesmo? Romanos. Lemos... Ativa o heart, cabeção. Nem ativar o heart você ativa. Vou bloquear você. Já coloquei um monte de baú aí, o povo rouba o baú, mas não ativa o heart. É brincanagem um negócio desse aí. Isso! Aê! Uma salva de palmas pra ela! Você é louco mesmo, mentoria gratuita. E não faz ainda no básico. O básico. O básico. Que é bom, desculpa, não é bom de mais nada, né, Pablo? 0 compartilhamento ainda, é uma cabeção. Chega até a dar ranço. Tá aqui na live, não dá uma compartilhada. Olha, na pior das hipóteses, vai abrir batalha no TikTok, vai fazer dinheiro que nem água, sabe? Pega assim o gloss, vem, chega bem perto da tela, assim, ó, dá uma sensualizada, assim, ó. E vai pra batalha. Abre batalha, fala nada com nada, vai chegar alguém lá, vai te dar uma rosinha. Aí eu dou uma rosinha aqui, um negócio ali, de repente passa lá um negócio, aí ganha uma galáxia, ganha não sei o quê, depois você saca o dinheiro. Aí você saca o dinheiro, vai lá comprar água, paçoquinha e vai vender. Mas não, você vai gostar de ficar ali na batalha, sabe? Igual as meninas põem uns decotão assim, põem uns decotão, sim ou não? E tem umas também que faz o seguinte, se você der a rosinha, abre um botão. Ela começa aqui, né? Aquelas, perdoa eu tá falando isso, mas é real. Eu já entrei numa live, já contei pra minha esposa, ela brigou comigo. O que você tava fazendo numa live dessa? Eu, não, é claro que eu abri, apareceu amanhã lá. Aí você vai assim, gente, se alguém dá uma rosinha agora, eu vou abrir o botão. Aí a pessoa manda a rosinha, ela abre o botão. Daí ela fica lá. Com a perna cruzada, né? O capô de fusca, meio que parecendo. Aí fica lá. Aqui no TikTok, tem que mais tem isso aí. Pornografia desgramada. Aí você mandar mais uma rosinha, eu abro outro botão. Aí ficam 3, 4 idiotas lá. Eu era uma, eu passei rapidinho, falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu comecei a seguir ela e mandei convite da live, pra ver se a gente consegue salvar a alma dessa pessoa que sofreu abuso na infância, né? Então aí ela solta outro botão. Vocês não estão mandando rosinha, eu tô abrindo o botão, gente, pelo amor de Deus, pô. Vocês não estão mandando rosinha, eu tô soltando o botão. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vamos voltar pro texto aqui. Tá conseguindo entender ou não? Credo, né? Credo. Você não viu nada, ô Patrícia. É desesperador. Sim, tá bom, né? Então tá. Vamos ler Coríntios. A gente tá lendo, nós já lemos Romanos, lemos quem? Atos, Romanos, Atos, agora estamos no Coríntio. Não é Coríntios não, é Coríntio. Mandei nenhuma rosinha não, Ronaldo. É o Ronaldo, filho da nossa irmã lá? Não mandei não. Eu só comecei a seguir ela e falei pra ela me seguir, pra ver se a gente consegue resgatar a alma dela, que tá perdida. E eu falo pra minha esposa, mas eu nunca mais fui lá na live dela, nem sei meu nome dela. Agora a gente vai ler Coríntios, capítulo 7, tá? Coríntios, capítulo 7. E primeiro a gente vai ler, depois a gente vai trazer a essência dele, tá bom? Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Tá bom? Você tá comigo aqui? Deixa eu ver, já bateram a meta? Vamos bater essa meta aí, gente. Ajuda nós aí. Aí, ó. Vamos ajudar aí que eu preciso sacar esse dinheiro aí, que eu acho que eu vou pagar uma paçoquita pra alguém vender no semáforo. Ora, acerca das coisas que me escrevestes... Vamos voltar uns 3 versículos, né? O 6. Aí é pesado demais, o povo não aguenta. A gente começa a falar de fornicação aqui, o povo fica bravo, sai da live, não aguenta o tranco. Olha lá, ó, 3 versículos vai dar aqui, ó. Fugir da fornicação,
Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmo? Porque fostes comprado por um preço, portanto glorificai a Deus o vosso corpo, e no vosso espírito, os quais são de Deus. Agora começa o 7, tá? Aleluia! Aleluia! Obrigado, Ronaldo. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa. E cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com sua esposa. E hoje vai dar pano pra manga de novo, hein? Olha, quem quiser sair da live já vai saindo já para não pegar mal, entendeu? Vai saindo. Vai saindo. Eu tô fora desse negócio aí, tô pegando a mulher do outro e tal. Vaza, 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 vaza. Se ficar, vai levar a bordoada, tá bom? Combinado? Ó, tem 46, tô dando recado, vamos ver. Ó, 45, começa aí, vamos lá. 45, 46 voltou. Vamos ver. Tem 46 no TikTok, tem 4 no Instagram. Porque vai ser pesado, que não é porque eu tô querendo, não. É porque tá escrito aqui, ó. Pega essa Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 7. E aí tá falando, o marido cumpra com a sua obrigação conjugal para com a sua esposa. E da mesma forma, também a mulher ao seu marido. 44. Ixi, começou a cair, gente. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, mas o marido. E também, semelhante, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. Ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Como é que é o negócio? Ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Mas eu falo por permissão e não como mandamento, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, e um de maneira e o outro de outro. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou se reconcilie com o seu marido. E o marido não deixe a sua esposa. Nunca li isso, viu, gente? Mas ao restante digo, eu não, o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa. Aleluia! Aleluia! E a esposa descrente é santificada pelo marido. Quando você se casa, você se torna um. Então, se você... Deus te abençoe, minha filha. Você tá bem, meu amor. Sim. Deus te abençoe. Amadinha do papai. Que blusa linda. Deus te abençoe, viu? Te amo. Aleluia. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Ou seja, tá top isso aqui, hein? Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se aparta,
aparta-se. O irmão ou a irmã não está sobre a servidão, nesse caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa? Mas assim como Deus distribuiu a cada homem como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim ordeno em todas as igrejas, é algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne circuncidado. E se alguém chamado estando incircuncidado, que não se torne circuncidado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te preocupes, mas tu podes chegar a ser livre. Aproveite bastante. Porque também é chamado pelo Senhor sendo servo, o homem livre do Senhor, semelhante também àquele que é chamado de sendo livre, servo de Cristo. Fostes comprado por um preço, não sejais servos dos homens. Não. Fostes comprados por um preço, não sejais servos dos homens. Interessante, né, que aqui o texto que não tem nada a ver, né? O texto não tem nada a ver aqui com a Bíblia, tá? O texto mandou ler Tiago, não. O texto que nós lemos está em João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, de fato serão livres. Garoto, estou esperando Deus me ajudar. Ô filho, não faz isso não, ele não vai ajudar. Ele já está ajudando. Você acordou, está na live, agora é com você. Para de ficar esperando ajuda. Ninguém vai te ajudar. O povo só quer ver se ferrar. Aqui na live eu estou ajudando. Dando as burdoadas no você, entendeu? Para você acordar. Não vai. Deus vai ajudar quando você tomar a decisão. Quando você toma... Gente, para de ficar esperando Deus ajudar. Deus já ajudou, mandou o filho dele para morrer por mim, que você... Olha aqui, ó. Olha a ajuda que você quer aqui, ó. Ó. Fosses comprada por um preço, não seja serva, não seja servo dos homens, não seja escrava. Isso, aqui está falando de ser escravo. O texto falou que se você, aleluia, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Irmão, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, contudo, eu dou a minha opinião. Eu não gosto de opinião não, viu gente? Não vem me dando opinião não, que eu não gosto, tá? Se eu vou aceitar seu conselho, se tiver acima de mim. Se não for, não vem não, tá bom? Como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isso é bom por causa da aflição presente, eu digo, que é bom para o homem estar assim. Está ligado a uma esposa? Não busque desligar-te. Está desligado de uma esposa? Não busque esposa. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais estão tribulações na carne, se quiserem poupar-vos. Mas isso eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposa sejam como se não tivesse nenhuma. E os que choram como não se chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam esse mundo como não abundasse dele, porque a moda deste mundo passa. A moda do mundo passa. A moda do mundo passa. Tá entendendo ou não? Mas quero que sejais livres. Esses dias passou a mulher do Trisal, quem estava na live.
Ela é casada com um cara e o cara tem outra mulher e aí vive lá os três juntos. Mas eu quero que sejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuida das coisas que pertencem ao Senhor. E como ele pode agradar ao Senhor? Mas o que é casado, cuida das coisas que são do mundo e como ele pode agradar a sua esposa. A diferença entre a esposa e a virgem, a mulher solteira que cuida das coisas do Senhor para que possa ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo. E como ela pode agradar ao seu marido? Você é casada, você tem que tomar conta das coisas do seu marido. Você tem que agradar ao seu marido. Se você é casado, você tem que ajudar a sua esposa. Você não pode ficar cuidando das coisas do mundo. Você não é mais do mundo. Você não é mais. Você é... Olá, Dalzija, obrigado. Se você casar, você tá ferrado, cara. Entendeu? Você tá noivo e vai pensar em casar, você tem que ser fiel à sua esposa, moço. Se você casar, minha irmã, você tem que ser fiel ao seu esposo. Agora, se você casou e não está fiel à sua esposa e não está fiel ao seu esposo, hoje é um grande dia para você corrigir essa rota e trazer de novo a prosperidade, a paz e espírito para dentro do seu lar. Tá tudo bem, você foi lá, pegou a outra mulher, não sei o que, você pegou outro homem, ei, agora é hora de consertar. Aleluia! Agora é hora de consertar. Vamos consertar? Faz um conserto. Olha, se a sua mãe não sabe que você traiu ela, fica quietinho, não conta não. Não conta não, vai lá no seu quarto lá e se derrama nos pés do Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, tem misericórdia, essa live hoje o Senhor acabou comigo. Já entendi tudo, não vou cometer mais, me perdoa. Acabou, filho, zerou. Zerou, vai resolver a parada e pronto, acabou. Entendeu? Vai resolver. Vem comigo aqui. E eu digo isso para o vosso proveito. Não que eu lance um laço sobre vós, mas para que é gracioso para vós unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem descoro a sua virgem, e ele passa a flor da idade e a necessidade, o exigir faça o que quiser. Não peca. Casem-se. Encontrou a virgem? Não vai pegar a virgem antes de casar, na lei do Senhor. Porque senão você vai estar em pecado. Rasgando mesmo, rasgando. Aleluia. Rasgando tudo. Não, eu tenho que rasgar alguma coisa aqui. Meu Deus do céu. Rasgando. Rasgando. Vamos rasgar mesmo? Não pode fazer sexo sem estar casado, se você não for casado. Ó. Vamos rasgar. Vamos rasgar. Rasgando mais. Se você não é casado e fica pegando uma mulher aqui, outra mulher ali, você está em fornicação. Vamos rasgar, vamos. Se você é casado e pega a mulher dos outros, você está em adultério. Vamos rasgar. Mas sabe uma coisa? Eu sei por que você faz isso. É porque você cresceu vendo o pai e a mãe fazendo isso. Só que não precisa continuar assim. Não é porque você não teve uma referência de família que você não vai dar uma referência de família para os seus filhos. Digita aqui agora, raio-x. Eu vou te mandar um diagnóstico para você descobrir onde é que está o seu problema. Mas o seu eu já sei. Você vive numa crença de que trair pode. Que família não tem valor nenhum. Que pode trair, tá tudo bem. Só que o seu adulto, na hora que ele veio, ele já foi. Mas se você realmente... Porque eu sei o que você quer. Como você não teve família, aleluia, o que você mais quer é ter uma família. Só que você não sabe como é ter uma família. Então você faz isso. Se você de verdade quer sair dessa prisão que você vive, você pensa que você está livre. Mas você está preso. Se você quer ajuda, digita aqui embaixo, aqui, raio-x. Ou se preferir, digita casal. Sabe? Ô Adriano, tudo bem, meu irmão? Bom dia, como é que você está? Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade,
mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. E assim, aquele que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. Paulo está falando, segundo a minha opinião. Eu penso também que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Acabou com o 1 Coríntios capítulo 7. Agora eu vou explicar, tá bom? É para ditar casal lá no Instagram. Deixa eu tomar esse café amargo, que eu gosto, café amargo, mas frio. Eu amo tomar café frio. Sabia uma coisa interessante? Vou contar uma particularidade para vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu fui tomar conta da casa do meu tio. E lá não tinha garrafa térmica, uma situação bem complicada que eu vivia, porque eu tomava conta de uma casa por meu tio que estava em construção. Então eu nunca gostei de tomar café frio, porque me lembra lá nesse tempo meu que eu passava dificuldade, e aí não tinha uma garrafa, eu passava café e aí tomava café frio. Não tinha fogão. Aí você colocava um álcool assim, esquentava, fervia uma água mais ou menos e passava o café ficava lá numa vasilha. No outro dia cedo eu acordava e tomava aquele café frio. Então eu tenho desespero de tomar café frio. Aqui na minha casa eu tenho uma máquina de café expresso, que eu moo o café na hora para tomar. A hora que eu vou ferver a água, eu tenho um termômetro, né? Que a água do café, para sair a essência daquele cheiro gostoso do café, a água não pode estar pulando, não. Se a água estiver fervendo, você vai queimar o pó de café. Virou mentoria agora de como fazer café, né? Tudo bem. Então o que eu quero te dizer? Se você faz isso, não deixa a água ferver. A temperatura certa de uma água para fazer um café é entre 93 e 96 graus. Então eu tenho um termômetro que eu coloco lá e fico esperando chegar. A hora que chega ali em 93, 94 graus, eu tiro e passo meu café. E aí coloco dentro da garrafa e chego aqui. Quando eu chego aqui, eu coloco o café na minha xícara e aí me entreto aqui com o Espírito Santo, me entregando coisas assim que eu entrego para você. Sabe o que acontece? O café fica frio. E quando eu tomo café, eu fico feliz, porque aleluia! Toda vez que eu tomo café frio, eu sei que o Senhor está no comando dessa live, que Ele está governando essa live, que eu nem lembro de tomar o café. Você conseguiu entender? Oi, Nai, tudo bem? Você conseguiu entender? Você está entendendo? Ô, minha irmã, tudo bem, Dani? Ei! Aleluia. Você está entendendo ou não? Então, filho. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntio, que estava vivendo a meio de muita imoralidade e confusão. Ele trata de dois temas centrais. Primeiro, resolver conflitos entre irmãos. É o 6, né, que a gente leu agora? Eu acho que não. É o 7, né? Me ajuda aí, pessoal. Acho que foi o 7, não é isso? Deixa eu achar aqui de novo. Aqui. Aleluia! 1 Coríntios é o 7. É o 7. Aleluia! É o 7. Então vamos lá. O que fala esse versículo? Deixa eu tirar esse fundo aqui. Eu vou botar um fundo poderoso, antigo meu aqui, que quando eu coloco esse fundo aqui, esse aqui. Aleluia!
Estão preparados? Ó, a nossa live agora está acontecendo 7h07 da manhã, tá? 1 Coríntios capítulo 7. Nesse capítulo, Paulo responde perguntas que os cristãos de Coríntios tinham feito sobre casamento. Uau! Solteirice e vida sexual. A cultura da cidade era marcada por libertinagem e confusão moral. Então ele traz orientações práticas e espirituais sobre o valor do casamento e da intimidade conjugal, o chamado de alguns para permanecer solteiros, o respeito pelo estado civil e a importância de viver de maneira santa em qualquer situação. O casamento como proteção e honra, do versículo 1 ao 1. Paulo diz que o marido e a esposa devem cumprir seus deveres conjugais, que o corpo de um pertence ao outro. Deixa eu te falar, o corpo de um pertence ao outro. Mas, ó, eu não sei nem se vocês vão falar aqui, mas eu vou falar uma coisa pra você. O corpo de um pertence ao outro. Só que... Oh, papai, como é que eu vou falar isso? Ai, tem tanto homem que vai sair da live agora. Tem cara que vai brigar com a esposa. Sabe aonde aquela partezinha lá onde você faz cocô? Então, aquela parte lá só tem que sair. Não pode entrar nada não, tá bom? Porque o Senhor não se agrada nisso, tá? Só pra você entender. Acho que a gente pode começar a partir de agora, então? Então tá bom. Paulo diz que o marido e a esposa devem cumprir seus deveres conjugais e que o corpo de um pertence ao outro. Ele mostra que a intimidade é uma forma de proteger o relacionamento e evitar tentações. Não, pera aí, volta aqui. Ele mostra que a intimidade é uma forma de proteger o relacionamento e evitar tentações. Você consegue entender isso ou não? Quanto tempo faz que você não tem intimidade com seu cônjuge? De quanto em quanto tempo você tem intimidade com o seu cônjuge? Porque a intimidade é uma forma de proteger o relacionamento e evitar tentações. Segundo ponto que ele fala de solteirices, como dom e vocação. Versículos 6 ao 9, 25 e 40. Alguns têm dom de viver solteiro com contentamento. Paulo valoriza essa escolha, mas reconhece que não é para todos. Terceiro ponto, permanecer no estado que foi chamado, versículos 17 e 24. O importante não é a situação civil, mas viver com Deus no coração. Ô filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você viver com Deus no coração, você não vai ter vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos. Você está conseguindo entender ou não? Acho que eu estou bem transparente hoje, né? Se você viver, aleluia, se você viver. Você deu para entender, né? Vocês entenderam? Solteiro com dom e vocação. Alguns têm o dom de viver solteiros com contentamento, Paulo valoriza essa escolha, mas reconhece que não é para todos. Ou seja, eu sou solteiro. Solteiro, porém, só que não, né? Permanecer no estado em que foi chamado. O importante não é a sua situação civil, mas viver com Deus no coração. Se você viver com Deus no coração, você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Você sabe o que eu estou falando. Se você, minha irmã, for solteira e viver com Deus no coração, você não vai fazer as coisas que você está fazendo. O casamento com incrédulos, versículo 12 e 16. Se um cônjuge se converte e o outro não, deve procurar manter a paz no relacionamento sempre que possível. O cônjuge crente pode ser uma influência positiva para o outro. O casamento é uma aliança de compromisso mútuo e santidade. Casamento é igual a uma aliança de compromisso mútuo e santidade. A plenitude não depende do estado civil, mas de viver para Deus em qualquer condição. O que sustenta o casamento não é a paixão que começa, mas é a aliança que permanece. No começo é uma loucura, meu Deus do céu, aquela coisa toda, né, Luzinete? Nossa, aquela coisa toda. No começo é assim mesmo, filho.
mas a aliança aqui permanece. Intimidade é responsabilidade espiritual e emocional. Muitos casais sofrem por falta de diálogo e entrega sexual. Paulo ensina que negar carinho e proximidade constante abre portas para as tentações. Casamento saudável tem intimidade saudável. O respeito ao chamado e a história de cada um. Se o seu cônjuge não compartilha da mesma fé, o seu testemunho pode ser o maior sermão. Honrar e amar mesmo assim, sem abrir mão dos princípios. O contentamento não depende da situação conjugal. Se você é casado, viva com dedicação. Se você é solteiro, viva com propósito. Se o foco é Cristo, e não estado civil. Falo isso, tudo bem? O foco é Cristo, não é o seu estado civil. A aliança é mais que uma assinatura, é uma entrega diária. Quando Paulo fala do corpo que pertence ao outro, ele está ensinando sobre cuidado, generosidade, respeito e responsabilidade. Qual você acha que é o maior desafio de um casamento hoje? Qual você acha que é o maior desafio de aliança conjugal hoje? Você tem cuidado do seu relacionamento como um presente de Deus? Se você pudesse definir seu casamento em uma palavra, qual seria? Qual seria? Se você pudesse definir seu casamento em uma palavra hoje, qual seria? Talvez você esteja vivendo em um casamento em que a chama se apagou, ou talvez você sinta que o seu relacionamento está se distanciando de Deus. Hoje você pode decidir restaurar essa aliança. Quem é o sobrevivente que está no Instagram? A Karina e o Kleber. O resto vazou tudo. TikTok também, ó, derruba, né? 41. Sabe, gente, tem coisa que a gente não quer ouvir, não. Ah, não, você não quer ouvir. Seu cérebro quer o prazer, filho. Prazer imediato, a dopamina barata. Olha lá, o outro sumiu, agora só ficou a Karina agora, né? Olha lá. Ai, Karina. É pura verdade, sabe, gente? A escolha é sua de fazer o que é certo ou de fazer de conta que tá tudo bem. O problema é que você vai patinar, sabe? Você vai patinar. Nós temos um grupo de transbordo, né, no Instagram, um grupo de transbordo no WhatsApp. Quem quiser participar desse grupo de transbordo... Olá, Maria Anunciada, bom dia. Quem quer participar desse grupo de transbordo, é esse aqui, ó. Obrigado, Bela. Esse aqui, ó. Você manda um oi pra mim pra você participar. Tá bom? Eu vou acabar aqui agora, que eu vou ter várias gravações. Minha cabeça explode cada vez. Vem um monte de coisa aqui. A gente tem que... Se você sente que você precisa de ajuda no seu casamento, eu posso te ajudar. Se você quer entender um pouco mais sobre um desbloqueio emocional, eu posso te ajudar. Esse aqui é o meu número, tá? Você pode me chamar. Já vou logo te avisando, tá? O raio-x do relacionamento, ele é gratuito. A live é gratuita. 99% dos meus conteúdos são gratuitos. Só que eu tenho que viver, eu tenho que comer, eu tenho que pagar a luz, né? Então, o meu trabalho não é de graça. Se você chamar eu no WhatsApp, eu vou te atender, vou te dar atenção. Até tirar suas dúvidas. Depois, não adianta que ficar querendo mentoria gratuita, que eu não posso fazer isso. Tá bom? Então, eu vou estar desonrando quem é meu mentorado. Não sei se você conseguiu entender, eu acho que eu fui direto nisso, não. Tá bem transparente hoje, né? Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Quem quiser me chamar, me chama aí. Quem quiser, não, garoto, eu quero entrar no grupo. Não custa nada, você pode entrar no grupo. Não, eu só quero entrar no grupo. Não custa nada. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal do Instagram. Tô finalizando aí.